Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição no contexto da vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e hoje eu gravo com ela, que faz um tempinho que eu não gravo com ela, porque a vida é corrida. E, Tayana, como estão as coisas? Finalmente gravando juntos, eu sou a Tayana Lindemann. Faz tempo que eu e o Pablo a gente não grava os dois, somente os dois. Só que não estamos sós, temos convidadas hoje, esse é um papo feito. E um papo feito que vai trazer novidades aqui no Pod. Temos uma convidada que já participou e uma convidada especial. Então eu vou deixar que elas se apresentem, como sempre. Vou chamar a Suzana, que já participou de outro episódio, para começar se apresentando, e a Carol logo em seguida. Salve, salve, gente querida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos ouve aqui pelo nosso Brasilzão. É uma alegria voltar com Nós da Nutrição. Eu agradeço demais o convite para essa conversa com vocês e com a Carol, que é uma parceirona de jornada ativista em tantas e tantas frentes nesse mundo alimentar. Então, antes de começar, eu queria, para a gente trazer um elemento sensível aqui para nossa troca, eu acho que vale ouvir um poema. Então, eu separei um poema que anda circulando na internet, foi composto por uma pessoa que se identifica como Carla, e ela deu a ele o nome sugestivo de Um Desabafo a Gonçalves Dias em Tempos de Queimadas Criminosas. Minha terra tem palmeiras, onde sofre o sabiá. As aves que estão com ele já não têm onde pousar. Nosso céu tem mais fumaça, nossas várzeas menos água. Nossos bosques têm mais fogo, nossa vida tem mais mágoa. Em cismar, sozinha, à noite, me preocupo o que virá. As palmeiras da minha terra estão ardendo sem parar. Minha terra tem senhores que se acham imortais. Eles cismam que são donos de florestas e animais. Incendeiam minha terra para ter pasto e ganhar mais. Não permita a Deus que eu morra sem que eu veja estes chacais sendo presos e pagando por seus crimes abissais, sem que eu veja o bem viver já aqui, sem tardar mais. Bom, agora respirando, eu vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece, quem não acompanhou o nosso podcast sobre a Lei das Doações, que foi que eu participei aqui. Então, eu sou a Suzana Prisent. Eu sou uma ativista socioambiental, acho que desde que eu nasci, porque eu venho de uma família de pessoas que sempre atuaram na esfera coletiva. Então, eu nasci, eu cresci, eu moro na cidade de São Paulo, eu sou apaixonada por essa cidade, por essa complexidade dela, e eu escolhi a profissão de arquiteto urbanista justamente para ter instrumentos para entender e para intervir nessa dinâmica. E, através da arquitetura, eu cheguei na permacultura. Através da permacultura, eu cheguei na agroecologia. E a agroecologia, ela me fisgou ali naquele cantinho mais sensível da alma. Então, há uns 15 anos que eu venho me dedicando, me envolvendo com esse universo agroecológico, e eu acabei fazendo parte de muitos coletivos, e tentando, inclusive, criar pontes entre eles, e também ampliar essa nossa rede de gente que é apaixonada pelo tema. E é como representante de alguns desses coletivos que eu venho aqui hoje para contar como a gente está atuando em sinergia nesse processo eleitoral e como a gente criou uma carta de compromissos conjunta para as eleições de 2024 no estado de São Paulo. Então, é isso. Devolvo a palavra aí para a Tayana. Eu queria que todas as apresentações viessem com uma maravilha que nem foi a tua, assim. Foi Que coisa sensacional, hein? bem linda, muito obrigada. Carol. Olá, gente. Olá, os ouvintes do podcast. Eu sou Ana Carolina Padenheimer, eu sou nutricionista, eu me formei em 2004
e desde antes da formatura, né, desde antes de ser graduada em nutrição, eu já atuo também na militância, no movimento estudantil, em outros movimentos. Eu tive a chance de atuar, né, fazer mestrado, atuei no Ministério da Saúde. Atualmente sou docente da universidade aqui no Rio de Janeiro, da UERJ, e componho, né, o Núcleo Gestor Nacional da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Né? A Aliança ela é um coletivo de entidades e pessoas que tem como pauta principal a discussão de como é que a gente consegue impulsionar políticas públicas para que elas defendam o direito humano à alimentação adequada e saudável e promovam uma alimentação adequada. Né? Então, a Aliança ela tem a ideia de que a gente consegue, via políticas públicas, via governos, né, fazer uma pressão para que as leis, programas, ações governamentais sejam, né, em prol da boa alimentação. E eu estou desde o começo da Aliança, né, tem 6 anos, e eu acompanho esse coletivo desde a sua formação. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, sobre a Aliança, quem acompanha o podcast já deve ter visto muito sobre ela por aqui. Além da gente trazer muitas notícias a ver com a Aliança nos nossos episódios de notícias, a gente também já teve algumas entrevistas com pessoas que fazem parte da Aliança. Então, acho que essa iniciativa é bem conhecida. Mas, aproveitando isso, e aproveitando a apresentação de vocês, vamos partir para a primeira questão, né, que para dar contexto para quem está ouvindo, que é, em relação aos movimentos, às iniciativas, às instituições que vocês estão representando hoje aqui, hã, o que são, as que vocês ainda talvez não tenham explicado ou talvez possam explicar ainda mais, como que atuam esses movimentos, antes da gente partir para as iniciativas que a gente vai tratar hoje, né. Então, de onde eu falo hoje, Aliança, a gente começou um debate, um conjunto de pessoas, né, com as quais eu trabalhava, que atuava politicamente, que estavam em lugares diferentes, né, ou no Estado Civil, ou nas universidades, ou mesmo no governo. A gente já há mais de 10 anos, né, mais de uma década, a gente vinha atuando sobre políticas públicas, então, ou como consultor técnico, ou como parte, né, de organizações, e a gente sentia que a gente ia discutir as coisas com o governo ou com a Anvisa para regular os espaços, e que a gente sempre, todo mundo trabalhava no mesmo sentido, mas a gente não tinha uma coalizão, né? A gente trabalhava, a gente se conhecia, tinha uma relação, né, de proximidade, de simpatia, mas não necessariamente juntos, trabalhando numa sinergia para o processo caminhar. E, por outro lado, a gente sentia que o lado oposto do nosso, né, as indústrias que produziam ultraprocessados, indústria farmacêutica, outras indústrias que também iam lá fazer a sua atuação nessa mesma linha política, eles sempre vinham muito organizados e muito alinhados com as suas pautas, né? Eles sempre tinham um discurso muito próximo, eles sempre, né, tinham interesses muito alinhados, então eles sempre se complementavam nas falas. E a gente entendeu que a gente precisava, nós do outro lado, né, precisávamos começar a agir numa coalizão. A aliança, ela surgiu inspirada em outras alianças, né? Quem tem uma aliança prática nossa é o México também, que é, né, baseada também de corporações, não, de coletivos. E a nossa ideia, então, é juntar coletivos, pessoas físicas, universidades, pesquisadores, que atuassem em prol da boa alimentação sem conflito de interesse. Então, sem financiamento, sem relação e sem o rabo preso com a indústria, né, em especial de ultraprocessados, de agrotóxicos, de sementes transgênicas, né, desse composto aí do sistema alimentar. Então, nós somos um coletivo de coletivos e de pessoas. A gente tem tanto iniciativas como vocês, como de ONGs mais famosas como o IDEC, como a ACT, e coletivos de universidade, né? Faço parte do grupo de pesquisadores de uma universidade que se colocam coletivamente e vão discutindo os temas. E a ideia é que a gente consiga tanto dar resposta às questões que são colocadas, como atuar para que o governo consiga ter ações mais efetivas. A gente entende que o Estado, com E maiúsculo, é um ente importante que ele tem que sim atuar, porque a gente paga imposto, a gente atua. Então, a nossa ideia é que as políticas públicas consigam caminhar no sentido que a gente compreende que seriam benéficas à população como um todo. Acho que é nossa missão nesse momento aqui. Deixa eu contar um pouquinho, né? Que eu falei que eu participo de diversos movimentos e estou representando alguns deles. Quais são esses coletivos? Eu começo pelo que eu entrei primeiro, logo em 2011, quando a iniciativa Campanha Permanente contra os Agrotóxicos pela Vida foi criada. A gente conseguiu
compor um comitê paulista dela. E a campanha, ela também é uma grande rede, assim como a Aliança, né, como a Carol estava dizendo, e ela é formada por centenas de organizações da sociedade que se uniram para denunciar os efeitos dos agrotóxicos, que eu prefiro chamar de venenos ou agrovenenos, porque é o que eles realmente são. E também, não denunciar só os agrotóxicos, mas também o modelo do agronegócio, que, como o nome diz, é agronegócio. E ele provoca muitos problemas na nossa vida, porque ele é formado por uma concentração gigantesca de terra e de grana. Ele explora os seres humanos e a natureza. Ele produz commodities e não comida. Dessa grande rede, essa grande teia, fazem parte movimentos sociais do campo, da cidade, organizações sindicais, estudantis, entidades científicas de ensino e pesquisa. Então, a Carol falou aí do conflito de interesse. Então, a gente tem apoio da ciência que não é vendida, que não é financiada por essas grandes empresas. Então, temos também conselhos profissionais, ONGs, grupos de consumo responsável, entre muitas outras. E, inclusive, o próximo movimento que eu vou falar para vocês também faz parte da campanha contra os agrotóxicos. E ele é o MUDA, Movimento Urbano de Agroecologia, que surgiu um pouquinho depois, em 2013, e que eu tive a alegria de ajudar nesse parto, né? E o MUDA, Movimento Urbano de Agroecologia, como o nome diz, ele nasceu para reconectar a cidade e o campo. A gente sabe que eles estão apartados hoje em dia, né? Porque essa forma de ocupação dos territórios e essa intensa urbanização e esse sistema linear de produção de alimentos, muitas vezes com industrialização, a gente sabe que esse apartamento, né, existe. Então, como reconectar? Não sei se a palavra apartamento está certa para isso, gente. Depois vocês conferem, me corrijam e a gente aprende em conjunto. Mas, de qualquer forma, a gente precisa voltar a criar essas pontes. Então, o que o MUDA faz? Ele elabora materiais de formação, ele organiza atividades, então, como oficinas, cursos, mutirões, e ele chega junto também nos espaços de participação cidadã, como as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, as secretarias de gestão pública executiva, então, tanto nível estadual como nível municipal, os conselhos temáticos participativos, como de segurança alimentar e nutricional. E o MUDA, ele concilia, então, uma parte teórica com uma parte muito prática. A gente convida todo mundo para botar a mão na terra, achar um espacinho na cidade, nem que for para quebrar um pouco o concreto, para a gente trazer verde e a gente mostrar que a cidade também planta. O próximo que eu vou apresentar, próximo coletivo, ele é o coletivo Banquetaço. Ele é uma ação que surgiu numa época que o Dória, enquanto prefeito de São Paulo, ele tentou implantar aqui uma política alimentar que levava as pessoas em situação de rua, até as crianças nas escolas ele chegou a propor, que chamava farinata, que era uma mistura de sobras de ultraprocessados que formava assim, uma espécie de ração. E causou uma indignação geral em todas as organizações que trabalham na promoção de segurança alimentar e nutricional. Surgiu, então, essa iniciativa que tem por ferramenta fazer banquetaços na cidade. Então, são banquetes grandes, públicos, abertos, em que todo mundo pode ir lá se servir à vontade e que eles levam uma comida que ela é preparada por cozinheiros e cozinheiras ativistas a partir de alimentos da agricultura familiar. Muitos são da nossa biodiversidade. Então, ali as pessoas, elas não vão comer uma refeição qualquer, ali não é uma quentinha. Ali é um banquete realmente, onde você vai provar sabores que muitas vezes você não tinha tido a chance de provar antes. Então, a ideia é mostrar como a gente não apenas pode combater coisas como a farinata, mas que a gente pode, sim, mudar essa lógica de produção, distribuição e consumo de alimento. E que a gente pode ter comida de verdade, saudável, saborosa, ecológica, produzida com justiça, dignidade, solidariedade para todo mundo. O coletivo Banquetaço, que nasceu aqui em São Paulo, ele já está por todo o Brasil. E, para completar esse balaio de organizações, eu também integro a APA,
que é a Articulação Paulista de Agroecologia. Então, a APA, ela reúne as iniciativas agroecológicas aqui do estado de São Paulo e também atua como uma rede. Então, é isso. Acho que depois eu posso contar como que essas organizações se juntaram a outras para a gente criar, então, a campanha eleitoral aqui em São Paulo. Que bacana, garotas. Lembrando que boa parte desses movimentos, dessas organizações, volta e meia a gente traz nos nossos episódios aqui do Nós da Nutrição. Quem já escuta há algum tempo o Nós da Nutrição, talvez já tenha ouvido num episódio de notícias ou propriamente num episódio sobre algum tema específico, né? Pessoal, a gente tem, né, esse momento muito delicado na nossa sociedade, que é o momento de eleição municipal, etc., aquela questão toda, né, que é bem relevante. Então, a gente tem alguns municípios que estão mais acirrados, outros menos acirrados, mas uma coisa que a gente pensou quando a gente tentou organizar esse episódio é que a gente viu esse conjunto de movimentos e organizações elaborando documentos que são super importantes, que a gente pensa que eles são importantes para que as pessoas conheçam eles, para que reflitam sobre as necessidades que precisam levar em consideração neste momento específico, né? Então eu queria que vocês, assim, dessem mais ou menos uma noção para quem está ouvindo, um resumo breve, assim, para que a gente ainda vai fazer uma pergunta depois, para a gente poder aprofundar um pouco mais, né? De como é que funcionam esses documentos, como é que foi a iniciativa, que se propõe, lembrando que eu vou colocar os links para os sites de cada um dos documentos, das cartas. Tu tá ouvindo agora e já tem interesse, tu pode abrir tanto no nosso site, que é www.nosdanutricão.com.br, ou tu pode acessar direto no aplicativo de tocador, né, que tu tá ouvindo, para poder ver esse documento na íntegra, que o link vai estar ali. Eu acho que a gente pode começar pela Carol, né, Carol? Se tu quiser falar um pouquinho como é que é, assim, dar um panorama para nós. Claro. Bom, gente, a Aliança, como eu falei, ela é um coletivo de organizações e a gente tem esse objetivo, né, essa missão, essa ousadia, audácia, né, de querer interferir em políticas públicas. E quando, em 2018, né, todo mundo sabe, o Brasil passou por uma eleição traumática para a gente, né, quando foi eleito, vamos chamar aqui o inominável, para não ter que falar o nome dele aqui. Até então, a Aliança ela tinha uma ação que ela era uma ação muito focada em políticas federais, né? A gente tinha uma experiência na qual a gente vinha desenvolvendo, no qual nossa militância também trabalhava, onde cada um de nós compunha a aliança, né? Então, com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, com outros ministérios, a gente tinha essa discussão, né? A Conceia. Então, a gente tinha uma atuação que era pensando realmente. Então, a gente já tinha feito uma carta de eleições, e era uma carta voltada para a presidência, para deputados federais e estaduais e para governadores, né? Mas a gente sempre tinha o foco muito maior nessa questão do governo federal. Quando a gente levou esse tombo, né, vamos chamar assim, em 2018, né, com a eleição, a gente, na aliança, a gente pensou, bom, a gente sabe que a gente vai ter um período aí muito ruim de interlocução com o governo federal, né? E um período também que, na verdade, vários estados também a gente teve eleição de governadores que não eram aqueles que a gente desejava. Na verdade, a maioria deles não são os nossos desejos e sonhos. Então, a gente começou a discutir como é que a aliança podia se reconstituir, né? Então, a gente não tinha núcleos estaduais, a gente tinha uma atuação realmente pensando no federal. E em 2020, na eleição municipal, a gente então falou: bom, vamos começar a ter uma atuação, né? Desde 2019, na verdade, começamos a ter uma atuação mais voltada para o âmbito local. Até porque, por mais que a gente tivesse uma ideia de que o federal podia resolver muita coisa no atacado, né? Então, uma lei nacional, por exemplo, que proíbe vender refrigerante em escolas, é uma lei que vai cuidar de todas as escolas do Brasil ao mesmo tempo. Mas também a gente sabia que a experiência podia vir dos municípios e ir crescendo para estados, depois para a União. Então, a gente, em 2020, a gente fez a primeira carta que foi voltada para os municípios, né, pensando nesse processo, como é que a gente podia pegar essa agenda da alimentação saudável e pensar ela para o âmbito municipal e para vereadores. E esse ano a gente está repetindo a carta, a gente todo ano, a cada eleição que passa, então a gente rever a carta da última eleição, ver quais pontos a gente conseguiu avançar, até porque nem só de derrota, né, vive o movimento, a gente também tem alguns avanços, é importante valorizá-los. Então a gente faz essa discussão para municípios. E a ideia da carta, você fala assim, poxa, mas a carta ela acaba na eleição?
Não, a carta ela não acaba na eleição. A ideia é que a gente faça uma discussão e apresente a candidatos numa campanha, não é uma campanha anterior, até a discussão é que candidatos assinassem a carta, tivessem um compromisso com a gente, mas a ideia é que a gente fomente o debate de cidades mais saudáveis, não só nesse momento da eleição, que é um momento que é bacana, porque as pessoas se comprometem com a gente, mas que a gente consiga depois, nos próximos 4 anos, né, das vereanças, dos municípios, dos prefeitos, continuar na cobrança, continuar colocando a pauta em dia, né, continuar colocando isso como uma questão possível. Porque é lógico que a gente vai ter um conjunto de pessoas que se candidatam, mas nem todas elas vão chegar ao cargo, né, no executivo, no legislativo. Então, a ideia da carta é que ela consiga fomentar o debate para este momento agora, né, da disputa, mas que ela também consiga ser trabalhado e levado em consideração. Então, ideias de leis que os municípios podem aprovar, ideias de debates que podem acontecer nas câmaras municipais, que as prefeituras adotem também ações que já tem em outros municípios. É bacana a cooperação horizontal. Então, o município A já faz uma coisa, o B pode seguir, se inspirar nele. Então, a ideia da carta é isso, ela não é um documento estanque. A ideia é que ela consiga trazer inspiração para a gente na atuação política e da militância, da advocacy, para esses 4 anos. Né? E a nossa carta ela é composta por 4 eixos. Né? Então, o primeiro eixo da carta é a questão do meio ambiente, a água como um bem humano e comum, né? E a gente percebe como a água ela vem se colocando como uma questão cada vez mais central na alimentação. Há 10 anos atrás, se a gente falasse que a água é um elemento importante, alguns falariam, lógico que é, mas muitos diriam, mas tem muita água, é muito abundante, né? O Brasil tem a Amazônia. Hoje, a gente pode discutir claramente que a água é uma questão importante que vai ter tem impactos atuais e no futuro, se nada for feito, os impactos serão cada vez maiores, né? Metade de nós vai sofrer com a seca, metade vai sofrer com o excesso de água, então, como isso é uma questão importante. O segundo grande eixo da carta é a questão do incentivo e apoio à produção de alimentos, né, saudáveis, de base agroecológica, se possível, agricultura familiar, porque a gente sabe que o guia alimentar hoje ele fala que a gente tem que evitar ultraprocessados, mas a gente tem que estimular quais alimentos a gente quer na mesa, né? Então a gente tem essa discussão importante, né, de fomentar a produção dos alimentos que a gente quer que cheguem aos nossos pratos, quem são as pessoas que vão produzir, de que maneira, em qual distância, né, os mercados institucionais. O terceiro ponto, grande ponto da carta, é a questão da promoção, proteção e apoio à amamentação e alimentação adequada das crianças pequenas, né, então, em especial nos primeiros 2 anos de vida, porque a gente entende que o aleitamento materno e a prática alimentar nessa fase, ela vai ter repercussão para a vida inteira, tem que ser protegido, tem que ser promovido, então isso também é uma questão importante para a gente. E, por último, né, o quarto grande eixo da nossa carta é uma ação regulatória. Como é que o Estado pode regular a ação do setor privado corporativo? Então, quais ações no âmbito municipal são possíveis para que a gente diminua o poder, essa simetria de poder entre as corporações e o privado e a população como um todo, que sofre o impacto cotidiano disso, por mais que a gente não perceba ou não consiga reconhecer, esse impacto recai sobre nossas vidas. Então, como é que a gente pode ter uma atuação regulatória dos municípios para evitar e para conseguir fazer frente, né, ao que a gente já vem enfrentando hoje? Então, a ideia é um documento que ele é vivo, que ele vai ser usado nos próximos 4 anos. Então, tem uma atuação importante nesse momento da eleição, mas passado isso, né, aos vencedores, teremos cobranças, teremos indagações, teremos provocações que a carta pode apoiar a gente nesse período. É isso. Suzana, querida, e a carta de vocês, o documento de vocês, pode falar um pouquinho para nós, por favor? Então, como eu falei antes para vocês, estamos num conjunto de muitos movimentos. Nós somos 20 organizações nesse trabalho e ele veio através de 2 impulsos. Um deles veio por parte da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. Então, a ANA ela é uma iniciativa que ela já é bem antiga, ela já existe desde 2002. E ela articula 23 redes estaduais e regionais em todo o país. Então, além de estimular o intercâmbio, né, entre todas essas organizações, intercâmbio de propostas, de vivências, de experiências, uma das missões da ANA também é a construção de unidade política para incidência
nos espaços de diálogo entre o governo e a sociedade. E nesse sentido, também, em função da situação que a gente enfrentou no governo Bolsonaro, de tudo muito complicado, a Ana ela lançou, em 2020, uma campanha que é Agroecologia nas Eleições. Uma campanha que traz sempre documentos com propostas, assim como a Aliança traz as suas cartas, a Ana também traz, e são propostas que são para serem debatidas no âmbito nacional. Em 2022, ela fez um projeto que chama Agroecologia nos Municípios, que é uma compilação de políticas municipais do Brasil inteirinho, que são políticas que ajudam a gente a chegar onde a gente quer, que é chegar numa comida que seja uma comida saudável, que seja de base agroecológica, que seja produzida pela agricultura familiar, de preferência até pela reforma agrária, porque a gente sabe que a gente precisa de reforma agrária, também pelos povos quilombolas, pelos povos indígenas, né? Então, um alimento que traga toda essa energia, essa resiliência que a gente tem no país, apesar de todas as dificuldades que a gente passa em função desse modelo produtivo excludente, né? Então, em 2024, a Ana, de novo, elaborou uma carta política. Então, ela fez um chamado, né, para a sociedade para a gente debater esses temas que envolvem a agroecologia. E aí, a gente que é da APA, que é a Articulação Paulista de Agroecologia, a gente resolveu entrar de cabeça nisso. Mas um outro impulso, que eu falei que são dois, né? Ele veio também de uma tradição que é aqui dos movimentos sociais e ambientais de São Paulo. Porque aqui a gente já vem criando essas cartas de compromissos em conjunto, né? A maior parte delas em conjunto, para fazer incidência nas eleições. Então, o MUDA, por exemplo, ele vem fazendo isso no campo da agroecologia urbana. A campanha contra os agrotóxicos vem fazendo isso no combate a esses venenos e aos transgênicos. E a gente foi aproximando essas pautas, né? Então, vamos lá, vamos conhecer a nossa carta? Nossa carta, ela foi dividida em 10 propostas. Mas a gente fez uma gambiarra, então a primeira proposta, a gente incluiu A, B, C, D, E F itens nessa proposta, né? Porque a gente queria fechar em 10 propostas, mas aí a gente fez essa gambiarrinha. Mas a primeira proposta é efetivar e ampliar, com dotação de recursos adequados, políticas públicas de incentivo à agroecologia, combate à fome, promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, é bem na linha da aliança mesmo. Então, o que isso inclui? Inclui planos municipais de SAM e de desenvolvimento rural sustentável também, sempre baseados nos princípios agroecológicos, sempre amparados por conselhos participativos, porque a gente reforça sempre que é necessário fortalecer a democracia, porque sem democracia também não tem agroecologia, e sem agroecologia também não tem democracia de verdade. Então, a gente tem que ir fazendo essas pontes. E também a gente reforça a importância de aderir ao CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os municípios podem aderir ao CISAM e eles podem fortalecer também os equipamentos de SAM, como os centros de referência de segurança alimentar, como os mercados, os sacolões populares, as feiras, as cozinhas e hortas comunitárias. Então, ajudando, assim, a dinamizar a comercialização dos produtos da agricultura familiar e da agricultura urbana. E também as compras públicas. Essas compras públicas, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que a gente tem uma administração que tem que fornecer 2 milhões de refeições nas escolas ao dia, vocês imaginam o volume que tem que ser comprado de alimentos. Então, se isso for comprado da agricultura familiar, a gente vai ter um estímulo muito grande a essa agricultura familiar, para ela se fortalecer e também rumar para uma forma mais ecológica de cultivo. Ainda dentro desse eixo, a gente tem programa de combate ao desperdício de alimento, a gente tem criação e apoio às hortas comunitárias urbanas, também as escolares. Eu, por exemplo, participo de um projeto que se chama Viva Agroecologia, que implanta hortas escolares, e incentivo técnico, econômico e administrativo para os agricultores que querem fazer a transição agroecológica. Resumindo um pouquinho essa primeira proposta.
Essa proposta que eu falei agora, ela vai na linha de estímulo. Então, é assim, a gente atua muito no que eu chamo de técnica morde-assopra, sabe? Morde é a parte que a gente vai para cima mesmo, vai combater, não tem que proibir isso, tem que reduzir aquilo, né, tem que regular. E a parte do assopra é assim, vamos criar um projeto aqui, um projeto acolá, vamos fortalecer essa iniciativa que já está... Então, é o morde-assopra, né? É o combativo e o propositivo dialogando. E essa segunda, ele vai bem na parte do morde. É uma bela de uma mordida, que aí já é agir pela redução dos agrotóxicos, combater os ingredientes ativos já banidos em outros países e criar e implantar políticas participativas como a política e o Programa Municipal de Redução de Agrotóxicos, tendo as políticas e o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos como base. Então, o combate também, já pensando em eliminar, né? A gente tem que partir para isso, da pulverização aérea de agrotóxicos nos municípios, e com a proibição imediata no entorno de escolas, de mananciais, de comunidades, criando normativas mesmo que sejam seguras em relação a elas. Então, tem também a estruturação dos laboratórios, porque um dos grandes problemas hoje é que a gente não tem monitoramento dos resíduos agrotóxicos nas águas e dos alimentos. E uma rede forte, pública, municipal, de laboratórios é fundamental para isso. Também promoção de debates, tanto no legislativo como no executivo, fazer campanhas nas escolas, nas rádios, nas comunidades e na rede de saúde sobre os impactos nocivos dos agrotóxicos e também a criação de materiais didáticos e publicitários. Então, essa foi nosso segundo item. O terceiro é também a questão da água. Como a Carol bem colocou, a gente está percebendo, né, que está ficando impossível ignorar o drama que a gente está vivendo em relação à água. Com essa emergência climática, a intensidade dos fenômenos ela tende a aumentar. Então, o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, que é muita água, vai ficar frequente em alguns lugares. E o que aconteceu, por exemplo, na região de Brasília, que está acontecendo na região da Amazônia, essa secura, inclusive até no Pantanal, né, que a gente fala, meu Deus do céu, até no Pantanal, está mostrando que a água, em muitos lugares, ela vai se tornar mais escassa. Então, fenômenos de seca, eles vão se tornar mais comuns. Então, a gente precisa realmente garantir que toda a população tenha acesso à água potável, livre de contaminantes, porque hoje a água é muito contaminada, para garantir a saúde, a vida, e também a gente precisa frear esse atual processo de mercantilização da água. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a privatização da Sabesp aí, uma coisa vergonhosa, que não só a privatização da Sabesp, como também agora está sendo terceirizada a agência que regula a Sabesp, que fiscaliza a Sabesp. Então, está, assim, uma cambalacheira geral, né? Então, os prefeitos, as prefeitas, os vereadores e as vereadoras, eles precisam ter uma posição em relação a isso, em relação à água, um comprometimento firme. A quarta é colaborar com outros municípios para criar uma política intermunicipal de abastecimento, porque a gente sabe que tem as regiões, né, os municípios eles não são isolados, eles estão ali dentro de uma região que tem certas características, e para realmente ter uma garantia de comida chegando, comida boa chegando para abastecer, suficiente, adequada, precisa ter um intercâmbio entre esses municípios. A quinta é promover programas no âmbito da Secretaria de Saúde de produção e uso de fitoterápicos, implantando hortas medicinais em unidades de saúde e apoiando o cultivo feito pela agricultura familiar. Aqui é uma pauta muito forte da agroecologia, né? Porque a gente tem a farmácia da terra, né? Então, essa indústria farmacêutica, ela é a mesma indústria dos agrotóxicos, né? Ela deixa a gente doente para depois entupir a gente de remédio que em geral não cura, remédio que gera efeito colateral. Então, uma das pautas da agroecologia é a promoção da fitoterapia. Aí a sexta é implantar a compostagem em todos os equipamentos públicos, como as escolas, os hospitais, as feiras, os parques. E também criar programas de incentivo, como redução de IPTU, por exemplo, para as iniciativas privadas, espaços privados, que eles façam essa compostagem, ajudando assim a reduzir o volume nos aterros. E também produzindo adubo, né, para a agricultura. Então, a gente precisa fechar esse ciclo, né?
A agroecologia, ela não trabalha com esse modelo linear que começa num lugar, termina num outro e nunca mais volta para esse lugar que começou. Ela procura trabalhar no ciclo, que é como a natureza funciona. Para a gente conseguir restaurar esse ciclo natural, a gente precisa fazer a compostagem. Aí o sétimo é subsidiar financeiramente a adaptação e a mitigação dos efeitos da emergência climática. Então, a gente está vendo aí o sofrimento, por exemplo, de muitos agricultores e agricultoras que estão perdendo suas colheitas, seja por seca, seja por inundação, seja por mil fenômenos que estão aí relacionados a essa fritura climática que a gente está vivendo, a esse caos climático. E eles precisam de apoio. Precisam de apoio para lidar com isso, precisam de apoio para se adaptar. Então, adaptação, por exemplo, para passar a produzir outros tipos de cultura que sejam mais resilientes, né? Dando também uma atenção especial às queimadas. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente viu que uma boa parte de São Paulo é cana, pegou fogo há uns dias atrás e deu uns acuda, porque vocês imaginam, assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros de cana seca. Vocês imaginam como é que se espalha um fogo desse? Então, você precisa ter uma estrutura muito forte para combater. E também a gente precisa punir os culpados, porque no país inteiro a gente está vendo que os incêndios eles têm uma origem criminosa. O oitavo é implantar programas de regeneração do solo e de vegetação nativa e valorizar a agrobiodiversidade e a cultura alimentar, inclusive com agroflorestas urbanas e periurbanas, para a gente conciliar, então, o cultivo de comida e a restauração do ambiente. E a gente conseguir também aguentar o tranco aí dessas mudanças climáticas, né? O nono é prover assistência técnica e extensão rural, agroecológica e sob a responsabilidade do poder público, incluindo a formação de profissionais e a estruturação plena das casas de agricultura. Porque o que acontece hoje é que, assim, os estudantes de agronomia, de engenharia agronômica, eles saem receitando agrotóxico. Então, a extensão, a assistência técnica que os agricultores e as agricultoras conseguem não passa de receituário de veneno. É muito difícil encontrar quem possa realmente orientar uma produção que seja uma produção de base agroecológica, que seja uma produção que promova rotação de culturas, combata as pragas. Pragas, eu acho que não existe praga, mas combata os desequilíbrios, né, de formas naturais. E o 10º, então, é instituir leis e políticas municipais que reconheçam e valorizam territórios indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, apoiando as práticas e os conhecimentos ancestrais, sobretudo das mulheres na gestão da biodiversidade. Então, dentro da própria cidade de São Paulo, do próprio município de São Paulo, a gente tem aldeias indígenas. E esse pessoal, eles estão aí com suas sabedorias milenares, apontando para a gente como dá para viver sem destruir a natureza. Então, vamos dialogar com eles, vamos apoiar, vamos proteger, né, e vamos aprender com eles. Então, esse é o resumo da nossa carta. Perfeito, é um material que a gente vê que é muito rico em informação. Só de ouvir vocês falar já é suficiente para a gente entender o quanto que são necessários, né? Os temas são todos importantes, com seus graus de importância muito bem definidos, assim. A gente sabe também que são temas que, na maioria, já são muito falados, né, debatidos, e, ao mesmo tempo, tão ignorados em muitas frentes de políticas, enfim. Mas eu também queria entender, e até para o público que está ouvindo, para a gente entender todo esse processo que faz parte da formação dessas cartas, como que esses movimentos conseguem elencar quais vão ser os temas centrais? Se existem análises, pesquisas, claro, muito debate, mas existem pesquisas que foram realizadas por alguns dos movimentos para também basear a carta, né, e os temas que vão ser trazidos nesses documentos. Bom, posso falar um pouco sobre a Carta da Aliança, né? A Aliança, ela veio, faz mais ou menos, no meio do caminho da nossa jornada, a gente, quando a Aliança foi fundada, lá em 2016, a gente tinha 10 temas prioritários, né? Temas que no começo a gente elencou e entendeu que eram temas importantes para a Aliança trabalhar. E ao longo do tempo, a gente viu que alguns temas conseguiram ganhar mais força, conseguiram se organizar melhor na aliança como um coletivo, e outros foram ou incorporados ou foram aprimorados, né? E hoje em dia a aliança trabalha
com 4 grupos temáticos, né? E um grupo temático com relação à água, né? Então, a nossa carta, o primeiro eixo, ele sai desse grupo temático que trabalha aí, né, ao longo do ano, e vai discutindo, pensando, como vocês falaram, tem pesquisadores, ativistas que trazem essa questão e vai sendo recolocado com relação à questão da conjuntura do momento. O segundo grupo que está colocado na aliança é um grupo que fala sobre GT de produção de alimentos, né? Então ele tem uma preocupação, como eu falei antes, né? Não é só a gente evitar ultraprocessado, mas qual comida e de que maneira que a gente quer no nosso prato. Então também é um acúmulo desse GT que também surgiu para a carta. O terceiro grupo temático é um grupo que chama de comida de criança, que discute a alimentação, né, do nascimento até mais ou menos 2 anos de idade, então também tem uma atuação bem importante e bem articulada na aliança. E o quarto grupo temático é de medidas regulatórias. Então, a carta, ela é um pouco o resultado do nosso trabalho do tempo, né, da aliança, do nosso trabalho cotidiano, que ele se constrói, ele tem um acúmulo, né, a gente vai depurando as questões, vai debatendo isso, então a gente tem uma certa maturidade para falar sobre ele. Então, esse é o caminho que a gente escolheu, né? Então, quem veio antes, as temáticas ou os GTs, eles foram sendo construídos e hoje é a maneira com a qual a gente trabalha. E o que eu acho interessante é que a nossa carta ela tem um diálogo muito forte com a carta da Suzana, né? Acho que do coletivo do qual ela representa, dos coletivos, né? Que ela vem apresentar. Porque é isso, a gente tem uma ideia de querer essa questão da produção agroecológica, do respeito aos povos e comunidades tradicionais, aos povos indígenas, a questão da água, né? Uma coisa que a gente não trouxe na nossa, que me chama atenção, essa questão da formação do corpo técnico, que vai apoiar também os agricultores, isso é uma coisa importante no Brasil inteiro. E como a aliança é nacional, a gente sempre tenta trazer temas que possam ser trabalhados, traduzidos para cenários locais. Então, é lógico que se a gente fosse fazer uma discussão no Rio Grande do Sul, né, a questão das chuvas do começo do ano, a água ganhou um espaço, tanto de inundar a casa das pessoas, né, os espaços, mas também de garantir água potável naquele momento de crise. Se a carta for lida e debatida na Amazônia, como falou a Suzana, a discussão mais importante hoje é a seca, né? A gente nunca achou que a Amazônia ia ser um local com uma seca tão absurda como a deste momento. Lá os rios eles são importantes não só para alimentação, como para a questão do deslocamento das pessoas, famílias, alimentos. Então é interessante porque ela vai ganhando também o contorno da situação local, né? Então o desafio local ele tem que ser traduzido, tem que ser organizado para conseguir ter um debate com os governantes daquele local. Mas voltando, saindo do local e indo para o nacional, a gente também entende que a sinergia de ações dos municípios também vão acabar impactando, né, não só no Brasil, como no planeta que a gente vive. Então, que é importante a gente sair, caminhar todo mundo no mesmo sentido. Mas a carta saiu disso, né? Ela sai dessa estrutura de como a aliança trabalha, como ela vem atuando, como ela vem acumulando debates e conhecimentos e poder colaborar um pouquinho com esse debate que outros grupos já fazem, então colocar um pouco mais de elementos para apoiar a militância nos municípios. Bom, a nossa carta, né, ela foi construída com uma confluência, né? Primeiro impulso foi aquele impulso que veio da Ana, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, e a Ana, ela criou uma carta que é como uma carta da aliança, né? Que ela tem esse intuito de dar conta do panorama nacional. E a Ana, essa carta está muito baseada no que ela fez de pesquisa, que lembra que eu falei para vocês que ela criou aquela campanha agroecologia nos municípios, que ela mapeou todos os municípios do Brasil para ver quais eram as políticas públicas que existiam neles, e aí as políticas que eram realmente verdadeiras, interessantes, elas entraram num mapa que está lá no site da Ana, é agroecologia.org, que as pessoas podem conhecer. Então, a partir assim, desse grande repertório, eu acho que a Ana fez essa compilação de propostas, olhando também para a realidade, entendendo que a gente, mesmo com um governo progressista, a gente ainda está vivendo um conflito muito grande em relação à disputa de modelo, né? Então, a agroecologia está tendo muita dificuldade de crescer nessa atual gestão também.
embora exista o Ministério MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi recriado, mas ele tem muito pouca verba e ele está muito engessado, a gente sente que ele está muito engessado. Tanto que o Planapo, que é o Plano Nacional de Apoio à Agroecologia e Produção Orgânica, ele não pôde ser lançado porque o governo, a parte ruralista do governo, né, traduzindo o MAPA, né, Ministério da Agricultura, se recusou a lançar o Pronara, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, junto com o Planapo. E sem o Pronara não tem Planapo, né? As organizações já deixaram isso muito claro. Então, a gente está nesse impasse. Então, todo esse contexto, né, mostra que a gente ainda tem muita luta para fazer. Eu acho que a carta ela traz essa pegada mesmo, de chamar as pessoas para debater, para discutir, para exigir, para propor, para ter uma atitude que não seja passiva. Então, a gente herdou, né, esse material da Articulação Nacional de Agroecologia. E o que a gente fez foi, então, partir para essa análise mais miúda aqui no estado. Apesar que em São Paulo nada é miúdo, né? Porque em São Paulo, população, tudo em São Paulo é graúdo. Mas a gente partiu para analisar que realidade que os municípios, que são 645 municípios aqui no estado, qual é a realidade que eles estão vivendo? Né? Como que essas prefeituras, o que essas prefeituras vão ter que lidar? Qual é o governo que está aí? Né? Quais são as condições? E então a gente partiu muito da experiência que a gente tem. Então, nossos movimentos, eles têm uma militância muito grande, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Então, a gente acompanha os projetos de lei, a gente acompanha as discussões, os debates, as audiências, e por aí dá para ter uma noção de qual é a situação da agroecologia no Estado. Para começar a falar um pouquinho dela, eu queria citar a Ana Primavesi, que é a nossa grande mestra da agroecologia, que faleceu no comecinho de 2020, com quase 100 anos, e que trouxe para a gente muito conhecimento. E a Ana Primavesi, ela sempre dizia que a vida depende do solo. Solo sadio, planta sadia, pessoas sadias. Então, não existe uma boa nutrição se a comida for cultivada num solo pobre. Vocês ficam imaginando como é que está o solo do estado de São Paulo, que a gente está mergulhado no mar de cana-de-açúcar há muitos anos, muitas décadas, destruindo o nosso solo. Então, cerca de 25% do nosso território é ocupado pelas plantações de cana. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que o governo estadual ele destinou R$30 para o programa que tem que promover a regeneração das nossas terras e da nossa biodiversidade. Não é piada, porque eu fui lá conferir. Então, todo mundo pode consultar a lei orçamentária de 2024. Você acha lá os R$30. Eu até no meu já grifei um círculo assim, mandei para todo mundo, para as pessoas sacarem, porque no meio daquele monte de número, às vezes você não passa, você não percebe, né? E passa batido. Agora, você fica pensando, se você fosse prefeito, se você fosse prefeita, e você quiser participar de um programa estadual desse e acessar recursos, você vai lá pedir o quê? R$1? Se você dividir os R$30 para os 645 municípios, quanto vai dar? Então, a gente percebeu que a situação daqui era terrível. E aí eu vou trazer mais alguns dados para vocês terem uma ideia, né, do que a gente descobriu. Então, São Paulo é o estado que mais usa agrotóxicos, né? Então, 25% do que se usa no Brasil é usado aqui. E aí, para a gente imaginar o que é isso, vocês imaginam que o Brasil ele usa 20% de tudo que é produzido no mundo, ele usa aqui no nosso território. Se São Paulo usa 25% do que é usado no Brasil, quer dizer que o nosso estado usa 5% dos agrotóxicos que são produzidos no mundo inteiro. Vocês imaginam o grau de contaminação. E não tem política pública aqui de monitoramento de resíduos, nem nos alimentos, nem na água. Mas, por exemplo, tem análises que são feitas pelo IDEC ou pela Defensoria do Estado, que elas mostram que a gente está num nível de contaminação alarmante. E na maior parte dos municípios paulistas que são abastecidos, e agora com a privatização da Sabesp, a dificuldade que a gente vai ter de cobrar isso, cobrar qualidade na água, vai aumentar. Então, como é que as prefeituras vão garantir que as pessoas tenham acesso a uma água de qualidade? É um desafio que está aí, está posto, né? E também no tema da privatização, a gente tem um conjunto de flexibilização, que eles chamam, né? Mas, na verdade, a gente pode chamar até de privataria, né, gente? Porque
te contar, né? Eles acabam entregando de mão beijada, né? Então, a gente está num nível de precariedade, assim, dos serviços públicos, que cerca de 30% a 40% da pasta de agricultura tem os cargos vagos. Não tem concurso sendo realizado para preencher. Então, vocês imaginam o que é não ter funcionário para atender essas prefeituras todas que chegam lá. 645 municípios batendo lá na porta do governo do estado para precisar de assistência técnica, para precisar de uma estrada rural, para precisar de infraestrutura. E cadê os funcionários para atender? Não tem. Uma outra coisa muito séria que aconteceu aqui foi que o governo do estado ele oficializou a grilagem de terra. E ele está vendendo terras públicas para os representantes do agronegócio por 10% do valor delas no mercado. Fez uma manobra e está fazendo essa barbaridade. E ele já tinha desvirtuado, né, em 2022, ele já tinha desvirtuado o sistema de reforma agrária, porque ele instalou um mecanismo que é de titularização. Então, a titularização, ela endivida os assentados, e ela favorece que, depois de um tempo, eles acabam vendendo essas terras, e essas terras voltam para a iniciativa privada. Então, a gente viu toda essa conjuntura, e ainda muito mais coisa. Pensou, nossa, a gente tem que fazer uma carta que dê conta dessa situação, porque os prefeitos, as prefeitas, os vereadores e as vereadoras, eles têm que entender que isso está acontecendo, e o nosso diagnóstico faz parte da nossa carta. Esse diagnóstico, ele está lá como uma introdução, antes da carta, para mostrar qual a realidade é essa, e chamar as pessoas para, então, reconhecer a importância de assinar o nosso documento, porque a Carta da ANA, Articulação Nacional, ela não é para assinaturas, ela é um documento político que serve de base para a gente discutir, assim como a Carta da Aliança, né? Para pautar, discutir, depois trabalhar com propostas após as eleições. Mas a nossa carta estadual, ela é uma carta que ela busca, sim, as assinaturas. E o jeito que a gente encontrou também para sensibilizar para a importância dessas assinaturas foi criar esse diagnóstico. E ele está sendo muito debatido, né? As pessoas estão indignadas, porque acabou trazendo uma realidade que elas não conhecem. E agora, então, a gente está partindo para essa que a gente chama de colheita, né? Então, é colher as assinaturas no nosso documento para a gente poder criar aí uma bancada agroecológica, divulgar para as pessoas quais são as opções que elas têm de fazer um voto, que seja um voto para a vida, né? E não um voto para essa necropolítica, para esse agrofascismo que está aí, que agora está fazendo até terrorismo climático, né, com a gente. E é isso, então. Nossa carta está trazendo essa mensagem que, ao mesmo tempo, uma mensagem muito dura para mostrar a realidade, mas também uma mensagem de esperança, porque mostra que, com a agroecologia, a gente tem um caminho para trilhar, para tentar sair desse enrosco que a humanidade se colocou. Perfeito, Suzana, muito obrigada. Inclusive, eu vou aproveitar que tu trouxe essa questão de que, bom, os assuntos deu para entender, todo mundo que está ouvindo, que são de extrema importância e que atingem a todos nós, mesmo que tenha trazido uma perspectiva de São Paulo, a gente sabe que envolve a todos. Vocês bem comentaram, o Rio Grande do Sul, onde a gente está, eu e o Pablo, a gente vivenciou tudo isso, né, principalmente com a questão da água. Mas isso é em todo o Brasil, né. E eu acho que vamos fazer um link, então, com isso que tu comentou. Algumas cartas são referentes a questões de eleitorais, assim, de diretamente com os políticos, mas a carta que pode ser as cartas ou a carta que pode ser, então, assinada, que tem a participação pública, como que o público geral pode acompanhar esses movimentos, como que ele pode ajudar a divulgar, onde acompanhar o trabalho pré e pós-eleição e como assinar as cartas que estão disponíveis? Bom, com relação à Carta da Aliança, a gente não tem uma adesão, a gente assina como coletivo, né? Então, a aliança, ela assina a carta e os seus membros, elas levam a carta, né? Sempre brinco que a gente leva a palavra da aliança por onde a gente passa. Uma coisa interessante, importante, é que as pessoas podem se aliar à aliança, né? Então, acho que isso é uma questão. A gente tem na aliança, as pessoas podem se aliar tanto da aliança nacional, né? E aí é uma ação mais atuando nos grupos temáticos. E a gente tem núcleos locais em Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, quem mora nesses estados também pode procurar, né, o núcleo local e fazer parte do núcleo que tem atuação. A gente não tem núcleo em todos os estados,
se algum ouvinte de um estado no qual a gente não tenha núcleo queira montar um núcleo também, né, se aproxime, chegue mais perto. Então, tem um processo, né, para entrar na aliança e poder fazer parte do nosso coletivo. Mas a carta, como eu falei, ela é um instrumento para disparar discussões, né? Então, como é que as pessoas podem se apoderar da carta e usar isso no seu dia a dia? Coletivos em universidades podem discutir a carta e pensar em eventos que vão debater as temáticas que estão colocadas. Coletivos da militância ou de ONGs, né, que estão colocados também, podem, como eu falei, a gente pode, li a Carta da Aliança e acho que no meu município uma coisa muito legal seria ampliar o acesso dos produtores locais aos mercados institucionais, né? Então, isso aqui a gente não sabe como é que faz. Pode falar com a gente e pode pensar em iniciativas de outros municípios que possam ajudar vocês também a colocarem isso em prática. No meu município, a gente quer se mobilizar e quer discutir uma lei de cantina saudável em escolas. Né? Então, a gente também tem exemplos de alguns municípios que já têm essas leis, já têm projetos de leis que são interessantes para serem colocados nas câmaras municipais. Então, acho que é interessante, né, porque a eleição ela vai acontecer agora, né, este ano, a gente tem uma eleição agora em outubro, então esse processo ele vai se findar rapidamente, mas a ideia é que o debate continue, né? Então, o que a gente recomenda é que as pessoas leiam nossas cartas, né? Nossa carta ela tem questões bem práticas, né? Que podem ser colocadas em prática nos municípios, então ideias e possibilidades, e as pessoas se animando. Um caminho é se juntar à aliança e ampliar o debate com relação a isso, mas também localmente se organizar. E é isso, né? A política se faz também um pouco da gente pegar o nosso desejo, colocar embaixo do braço lá papelzinho, né, a proposta, e realmente conversar com os vereadores, no caso dos municípios. As pessoas sempre acham que a questão da política é muito distante, que ela está em lugares, os gabinetes, mas, na verdade, quando a gente transita tanto no Congresso Nacional em Brasília, como nas assembleias dos estados e nas câmaras de vereadores, a gente percebe que é um espaço que dá para entrar, dá para colocar. A gente pode começar o debate com vereadores mais progressistas do que campo, né, os que a gente está votando, inclusive. É importante que cada um de nós tenha um candidato, uma candidata, né? Então, também pensem bem nisso. Não cheguem no dia da eleição e peguem papel na rua ou votem naquele que alguém indicou, porque sem saber quem é. Então, acho que é importante levar o debate para os eleitos e realmente tentar fazer com que o debate aconteça ao longo dos 4 anos, porque, na verdade, a eleição só é quando o time entra em campo. Né? A gente tem um processo aí de 4 anos no qual as pessoas podem sim intervir, podem sim propor ideias, podem propor projetos de lei, podem propor questões nas secretarias, né, de governo das prefeituras. Então, a ideia realmente é pegar o que está colocado na carta e gerar o debate para que as coisas avancem. E, lógico, estando de ajuda, né? A Aliança é um espaço completamente aberto, a gente apoia iniciativas, a gente apoia tecnicamente também coletivos locais. Então, não sabendo como fazer, nos procure que a gente vai tentar ajudar que as ações se desenvolvam no território. Então, a ideia é que ela sirva de incentivo não só na campanha, mas também nos 4 anos de gestão. Foi ótimo que tu trouxe isso, Carol, porque na verdade a minha próxima pergunta seria justamente sobre isso. Se, na verdade, como que a pessoa que tem interesse pode virar membro, né, desses movimentos e instituições. Então foi ótimo que tu trouxe isso, até se a Suzana quiser complementar, como que as pessoas que estão ouvindo que têm interesse em participar dos movimentos podem fazer para entrar em contato e para se inscrever, enfim, de repente, como é que funciona o processo. Olha só, gente, eu achei ótima a Carol trazer essas questões, porque eu lembrei de uma coisa, né? Essa carta que a gente criou aqui, que aliás eu não falei o nome dela, e o nome dela é tão importante, vou falar agora. É Agroecologia, sim. Fome, sede, veneno e destruição ambiental, não. Então, essa carta, ela está circulando, não só aqui em São Paulo, ela já está circulando por outros lugares, né? Então, por exemplo, o Banquetaço tem essa rede imensa espalhada aí por esse Brasilzão. E a gente recebeu, então, um pedido de integrantes de outros estados para a gente abrir essa carta, tirar os logotipos aqui de São Paulo e deixar num drive a carta limpa, para que organizações de outros estados possam usar essa carta como base,
fazendo as suas adaptações regionais e levando essa carta para suas rodas de conversa, os candidatos e candidatas, a vereadores e vereadoras, assinarem, conhecerem as propostas, né? Levar para os partidos, levar nas comunidades. Então, esse processo também está acontecendo. E, fazendo o processo inverso, como a Carol falou, da aliança ser esse guarda-chuva, né? O núcleo paulista da aliança também está apoiando a nossa carta aqui em São Paulo. Então, a gente tem trabalhado em conjunto. E, no nosso caso, como é que a gente está fazendo, né? A nossa carta está no site da APA, que é agroecologiasp.org.br. Você vai ver o diagnóstico que eu falei aqui, né? Então, essa análise, né, da situação aqui do Estado. Você vai ver a carta, pode baixar a carta. E também tem lá um participe, que é como as pessoas podem participar. Então, se a pessoa é um eleitor, uma eleitora, ela pode imprimir esse documento, como a Carol falou, coloca debaixo do braço e vai para os espaços com ele, conversa com as pessoas, vai organizar uma roda de conversa, leva a carta, fala das propostas da carta. Então, vai ter ali um debate online, uma live, né, o que for. Usa a carta como um instrumento para gerar discussão, para pautar, né, o debate. Uma outra forma que as pessoas podem colaborar, gente, não é ferramenta, é forma, é ajudar a gente na colheita. Chegar no seu candidato, na sua candidata e falar, escuta, olha, você conhece esse documento? Você está sabendo que sem agroecologia não vai ter futuro? O que você vai fazer pela agroecologia? Essa carta aqui tem muitas propostas. Vem conhecer, ler, você topa assinar, você topa entrar nessa bancada agroecológica que depois vai ser divulgada. Você topa conversar com a gente para que, se você for eleito ou eleita, a gente trabalhe em conjunto para criar as propostas que estão aqui? Então, eleitores e eleitoras, estamos convidando vocês a virem com a gente nessa colheita, para essa colheita ser muito farta e a gente poder, depois da eleição, fazer um banquete, como faz o banquetaço, um banquete lindo, né? Com as pessoas que forem eleitas e eleitos, a partir dessa assinatura, desse comprometimento com as nossas propostas. Também tem ali no site da APA o que o candidato, a candidata, deve fazer. Então, o processo é muito simples. É assim, baixa a carta, lê a carta, assina a carta, fotografa a carta e manda, ou escaneia também, e manda para a gente. Ali tem um endereço direitinho do e-mail, que é para mandar, porque a gente vai incluir essa candidatura na lista de signatários e vamos divulgar depois essa lista amplamente para o público que entende que a agroecologia é absolutamente necessária, poder escolher em quem votar dentro das candidaturas que estão comprometidas com a agroecologia. Também, o que o candidato e a candidata pode fazer é usar esse material para levar nos seus comícios, nos seus debates, discutir com os assessores e assessoras, discutir nas comunidades que vai, e já pensar também em incorporar caso seja eleito. E uma coisa que vale muito, que é uma estratégia assim de marketing mesmo, é tirar uma foto com a carta na mão, uma foto bem bonita, dando aquele sorriso com a carta assinada e postar em tudo quanto é rede, marcar a gente. Então, por exemplo, se postar no Insta, marcar o Muda, marcar o Banquetaço, marcar a APA, marcar a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos, para a gente também reverberar isso. E tem gente que foi além, que já fez até vídeo para contar da carta, né? Candidato e candidata que até isso já fez, né? Então, é muito, muito legal esse diálogo, e a gente sente que assim a gente consegue mostrar para as pessoas, né, que está todo mundo com essa tensão, né, esse clima de fim do mundo que deixa a gente angustiada, né? E o que fazer nisso? Tem uma pesquisa que foi feita com os grandes cientistas do clima pelo mundo afora, que é o que as pessoas podem fazer de mais útil para ajudar a frear esse desastre climático que está aí ameaçando a gente ter um colapso civilizacional. E a maior parte dos cientistas respondeu o seguinte: votar
certo. Então, gente, é mais do que parar de comer carne, é mais do que parar de andar de avião, é mais do que parar de deixar, sabe, lavar, varrer, que a gente fala varrer com a mangueira, né? O pessoal tem mania de ver varrer, usa mangueira. Mais do que tudo isso, o que as pessoas precisam fazer é votar certo, gente. É votar em quem tem realmente o comprometimento em fazer essa transformação que a gente precisa fazer no nosso modelo produtivo. Porque sem ela, a gente vai por água abaixo em alguns lugares, ou então a gente vai torrar no fogo em outros, né? Como a gente já está percebendo. Então, é isso. E aí fica a abertura para quem quiser estar com a gente. A gente fez um formulário que as pessoas podem preencher. Tayana, Pablo, se a gente pode mandar o link desse formulário para vocês. Claro. Vocês divulgam, porque aí as pessoas podem se inscrever via formulário para trabalhar com a gente, né? Pode mandar, sim, a gente coloca no site, sem problema nenhum. Oba, maravilha, que delícia. E a gente está colhendo, então, essas pessoas e criando, então, essa grande teia, né, agroecológica, para ver se nessas eleições, que são umas eleições em um momento muito vital para a gente, né, na nossa história da humanidade, né? Aqui o Brasil, a gente sabe como é um país que impacta o mundo. Então, as prefeituras, elas têm, assim, um alcance que pode parecer pequeno, mas se você somar todas as prefeituras do Brasil, imagina só o que não dá para fazer. Dá para fazer muita coisa, né? E dá para pressionar também os governos estaduais e o governo federal. Então, com prefeituras fortes, comprometidas com a agroecologia, a gente pode fazer o Planap, por exemplo, ser aprovado com o Pronara, que é a política de redução de agrotóxicos, né? A gente vai criando essa força. Então é isso, gente. Todo mundo pode participar. E quem for candidato ou candidata, vem com a gente, conhece a proposta, incorpora isso, porque não adianta ficar agora botando pano quente, criando propostas cosméticas paliativas, porque a gente está num momento muito sério. Bom, pessoal, acho que ficou bem claro para quem está ouvindo e até para a gente também. Eu e o Pablo com certeza ganhamos muito nesse papo. O que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. O Nós também é uma forma de divulgação, a gente acredita na divulgação acessível e o podcast é uma das formas. Então, por isso que a gente está aqui promovendo essa apresentação para quem está ouvindo aqui o podcast, dessas iniciativas, desses documentos. Então, no nosso site vai ter todos os links que a Carol e que a Suzana disponibilizarem para a gente, para vocês continuarem a consumir todos esses conteúdos que a gente trouxe hoje e se inscreverem para o que vocês tiverem interesse e acompanharem também em redes sociais, que hoje não tem como escapar, o marketing está aí e as redes sociais são muito importantes para a divulgação. Então, todos os links, todas as coisas, quem está ouvindo no Spotify, enfim, pode achar na própria descrição do Spotify. Para quem quiser procurar os links no site de uma forma bem organizada, é nosanutrição.com.br, nós com Z, fica bem fácil. Tá, e também o podcast ele tá saindo automaticamente no YouTube. Então, para ti que não é adepto do Spotify, não quer pagar a mensalidade, né, ou usar o plano free lá, enfim, o YouTube é uma ferramenta de popularização bem impactante, porque está em quase todos os dispositivos, ou navegadores, no caso, de computadores, tablets e celulares. E o podcast está saindo automaticamente lá. Então, se tu procurar por Nós na Nutrição, tu também vai encontrar. Inclusive, esse episódio que ficou fantástico. Assim, eu adorei a fala das gurias, Carol e Suzana, porque assim, a gente tá nesse momento que ele é angustiante, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente saiu da enchente, que foi uma coisa muito impactante para todos os gaúchos, para todo o Brasil, ficou sensibilizado com a situação, né? E logo depois, não deu muitos meses, a gente já tá nessa situação dessa seca horrível, dessa queimada que não impacta só os locais da queimada, impacta o Brasil inteiro. A gente viu aqui as fumaças, né, essa questão da saúde, e vai impactar consequentemente para frente, né? E a gente fica meio com essa questão assim de, nossa, parece que a política pública é a desorganização porque isso é organizado de certa forma, né? Essa não organização é a organização para que as coisas não aconteçam. Mas quando a gente vê a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, as organizações, tendo atitudes como essas, dá
um pouco de esperança, né? Porque, no fim das contas, por mais que isso seja pequeno, é uma coisa impactante, é importante a gente parar minimamente, discutir sobre isso, avaliar que sim, isso é importante, a gente está enfrentando um momento que é crítico, mas a gente pode fazer alguma coisa e minimamente o que a gente fizer vai ser importante. Garotas, falas finais, vocês têm alguma consideração, querem falar alguma coisa, algum comentário? Vamos começar pela Carol. Quero sim, gente. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? Sempre bacana poder trazer esse debate. Eu acho que, pegando um pouco um gancho da fala do Pablo, né? A gente tem uma discussão, uma dificuldade de falar sobre política, né? Parece que é uma coisa de homens brancos, engravatados, donos do poder. Na verdade, isso é uma coisa que permeia todos nós, né? E que cada vez mais a gente está entendendo que a gente precisa estar nos espaços, a gente precisa nos colocar para o debate. Não há vácuo na política, então se a gente não se colocar, outros grupos, outros pontos de vista vão estar lá, né, com mais facilidade, com menos facilidade, mas assim, então acho que é importante esse movimento. O que a gente percebeu nesses anos de cartas, né, porque esse não é a nossa primeira, assim, que essas cartas elas vêm cada vez mais crescendo, o que é importante, porque a gente consegue também organizar os argumentos e os desejos de coletivos, assim. Então, reforçar, né? Acho que parabenizar outros coletivos também que estão fazendo cartas, né? Acho que isso vem crescendo. Lembrar que o município é o lugar no qual a gente vive, onde a vida transcorre. Então, é bem importante, porque nem a Suzana falou, né? Se cada município fizer, mas se cada um fizer, a gente vai fazendo, né, uma bolha, vai ampliando esse processo de boas ações e vai impactando quem está ao redor, mesmo quem não vive, né? Porque eu moro no Rio de Janeiro hoje, e quem mora na região metropolitana sofre o impacto da cidade do Rio de Janeiro, né? Não só a gente, como quem está ao redor da gente aqui. Então, acho que é esse chamado mesmo, né? Da juventude, dos não tão jovens, a gente está na meia-idade, dos mais velhos, de se colocar politicamente e defender um projeto, porque o debate está colocado, o nosso lado opositor cada vez mais ganha mais espaço e mais propostas que são contra o que a gente defende, então chamar o pessoal do podcast, os ouvintes, a debater, né? Debater o primeiro passo, colocar a questão na mesa, né, que está sentindo hoje muito fortemente, é um segundo passo, e se colocar como agente político, porque afinal de contas todos nós aqui, né, temos o poder de cada um colocar o seu voto, sua palavra e o debate na mesa. Então acho que é bem importante, por mais que seja um tema duro, ele está aí, né? E a gente cada vez mais sofre os impactos da não política, da política que vem destruindo o nosso planeta, nossas vidas, nossa alimentação. Então é um chamado de esperança, da gente conseguir propor coisas que consigam mitigar, mudar e trazer um futuro melhor para os que virão depois de nós aqui. Então espero que todo mundo se contagie, se contamine com esse debate e pense como é que a gente pode mudar nossa alimentação. É isso, gente. Obrigada. Eu vou embalar aqui, então, na fala da Carol, porque eu achei sensacional, e também a do Pablo, muito, muito importante. Porque é isso, sim. Existe uma ordem para causar desordem, né? Essa é a verdade, né? O que está acontecendo não é gratuito, né? É realmente orquestrado, né? E isso faz com que as pessoas fiquem mais desnorteadas. Então, quando a gente fala de política, a política é o lugar onde você pode mobilizar a sua angústia de um jeito positivo. Então, a gente tem dúvidas, a gente tem raiva, a gente tem questões, a gente tem ansiedade. O que a gente faz com tudo isso? A gente leva para o espaço público, a gente leva para o debate coletivo, né? Individualmente, ninguém vai encontrar nenhuma resposta. Então, quando a gente fala de adotar uma postura política, é algo que a gente vai fazer, mesmo que você pense que você não está fazendo. Então, você fala assim, eu vou ficar apartado, não quero saber de política, não gosto de política, não confio em político. Você está tendo uma postura política também. E a sua postura política, sabe o que ela vai resultar? Ela vai resultar em que outras pessoas, outros movimentos, outras forças vão ocupar o espaço que você não está ocupando. Isso chama-se omissão. A omissão também é uma postura política. E nesse momento, não dá mais para a gente ser omisso. A gente tem que se colocar. E a forma da gente se colocar é votar, mas mais do que votar, é a gente conversar com as pessoas, porque a gente pode multiplicar o nosso voto. Se a gente
conseguir mostrar para as pessoas que existe um caminho e qual é esse caminho, e plantar aquela sementinha no coração delas, a gente vai fazer com que o nosso voto, ele pipoque em outros votos, e a gente consiga, então, eleger mais pessoas que têm esse compromisso, né? Então, eu gostaria de convidar, então, todo mundo para entrar nesse fluxo, pensar com carinho no dia que for colocar o seu voto na urna, plantar o seu voto na urna, né? Não largar ele de qualquer jeito, pensar que aquele voto é uma semente que vai crescer e que a partir daquilo a gente vai ter muito chão para desenvolver, e que quanto mais pessoas colocarem essas sementinhas na urna, mais chance a gente vai ter de fazer aí uma colheita fértil, né, no futuro, e sair, né, dessa depauperização que a gente está vivendo, né? E eu queria agradecer muito vocês, agradecer Tayana, Pablo, Carol, um papo muito gostoso estar aqui com vocês, agradecer todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que vai entrar na movimentação com a gente a partir desse podcast, que eu sei que ele vai realmente chegar em muita gente, vai tocar ali no fundo da alma. E queria falar umas palavrinhas, um poeminha, não chega nem a ser um poeminha, que eu fiz, que é assim: de grão em grão, fecundar o chão, de chão em chão, multiplicar pão, de pão em pão, nutrir a ação, de ação em ação, semear a revolução. Então é isso, gente. A gente precisa de uma revolução agroecológica que não dá mais para esperar. Gratidão, gente. Deixo o meu beijo aqui para todo mundo. Perfeito, a gente não poderia acabar melhor esse episódio. A gente queria muito agradecer vocês duas pela disponibilidade de estar aqui, pelas falas, e principalmente pelo trabalho que vocês fazem, né? Porque tudo isso resumido em 1 hora, é um trabalho de muita dedicação, né? E a gente queria também agradecer a todo mundo que ficou até aqui ouvindo o episódio, que ajuda a divulgar o episódio e o podcast. Lembrando também que o Nós a Nutrição é um projeto independente. Nós tocamos, eu e o Pablo, há 5 anos, assim como a fala da Carol sobre aliança, com um cuidado total em relação uma restrição total, né, a qualquer conflito de interesse que pode ter, e com muita colaboração de quem ouve. Então, a gente queria lembrar que quem quiser apoiar o Nós, basicamente, segue a gente nas redes sociais, nos streamings. Alguns streamings têm a possibilidade de classificação, de seguir, de dar estrelinha. Isso é que faz com que o podcast seja mais divulgado, chegue em mais pessoas. E a gente está em todas as redes sociais, no Instagram principalmente, TikTok agora com bastante conteúdo em vídeo que o Pablo está promovendo, e no nosso site, em que tem todos os episódios já lançados há 5 anos. Então, já falei, né, nosanutrição.com.br, e, de novo, muito obrigada a vocês. Pablo, muito obrigada por mais um episódio, e é isso aí.